Boa noite a todos! Estamos ao vivo pelo Instituto Cultural Santa Zélia e São Luís Martã para a nossa primeira live de 2022. E na nossa live nós teremos a participação do Bruno. Boa noite, meu amigo. E aí, tranquilinho? Tudo ótimo. E você, como você está? Tudo certo, graças a Deus. Tudo tranquilo. Me vê bem, me ouve bem? Tá com charutão aí, né? Eu vi que tá com charutão. Já mandei, já. Muito bom. Hoje não tô com charuto, mas muito bem, muito bem. Então hoje, nessa noite, nós vamos conversar sobre a encíclica Humanae Vitae, certo? É isso aí, o Humanae Vitae, do Papa Paulo VI. Primeiramente, queria agradecer, né, a ti, ao Instituto, né, Eric, a oportunidade aí, o convite, né? E vamos que vamos aí. Acho que vai ser muito bom aí. Espero que os espectadores gostem também do nosso papo aí. Eu que agradeço a sua disponibilidade de poder conversar com a gente. Antes da gente começar a falar propriamente da encíclica, fala um pouquinho de você. Quem é você? Então, bom, meu nome é Bruno, né? Tenho 27 anos, sou médico formado há pouco tempo, né? Formei em 2020. Sou católico e sou casado com a Luíse, nos casamos em outubro do ano passado, né? Minha esposa. E ela já tá com um bebê aí na barriga, que tá para vir em agosto desse ano, aí, se Deus quiser. Então, já mostrando que estamos vivendo a mensagem da encíclica, né? Ah, excelente. Muito bom. Então, camarada, eu passo a palavra a você aí, né, se você já quiser ir introduzindo o assunto, já ir Boa. dando as primeiras palavras. Beleza, então vamos lá. Então, vamos falar da encíclica Humanae Vitae, né? Assinada pelo Papa São Paulo VI, publicada em 25 de julho de 1968, né? Então, para já situar o pessoal, né? E essa encíclica eu tenho para mim, né, que ela é um grande triunfo assim histórico da Igreja, né? Até a gente conversou aquela vez por áudio lá sobre essa questão, né, Eric? Porque ela realmente foi contra o mundo, digamos assim, contra a maré, né, dos tempos, digamos assim, né? E ela é um grande triunfo porque ela marca essa questão, né? Ela bate o martelo nessa questão da abertura à vida, né? Ou seja, ali a igreja dá sua palavra final de que é imoral usar anticoncepcionais artificiais, né? Então ali a igreja dá a palavra final sobre essa questão. E aí fala, claro, que em um caso grave, né? A encíclica coloca assim, num caso grave pode-se usar a regulação da natalidade, mas aí usando métodos naturais, né? Ou seja, não anticoncepcionais, não contraceptivos, nem não anticoncepcionais orais, não DIU, não vasectomia, nada disso, né? Então, essa basicamente é a questão que a encíclica bate o martelo. Mas eu queria dar um contexto histórico da encíclica até para que a gente perceba o quanto ela foi contra a maré, né? Quanto essa encíclica é realmente de muita coragem, né? Então, primeiro que a encíclica ela é publicada em julho de 1968, né? Então é só a gente pensar o maio de 1968, que foi um pouco antes, ali aquelas manifestações na França e fervilhavam aquelas ideias e a liberação sexual, né? E tudo cooptado por um movimento marxista e enfim, né? E no meio daquilo ali, o Papa Paulo VI, com muita coragem, vai contra a maré, né? Se nós pensarmos no ano seguinte, teria o Woodstock ali, sexo, drogas e rock and roll, né? Então tava toda aquela coisa da liberdade sexual e o que nós vimos foi justamente um ato de muita coragem com a publicação dessa encíclica. E o Papa Paulo VI, ele foi até mesmo contra a gente de dentro da igreja, né? Tanto que depois que ele publica a encíclica, meio que o mundo desaba na cabeça dele, né? Tanto, inclusive, católicos, né?
Eu até li em algum lugar que teve algum convento, alguma coisa assim, que quase todas as freiras foram embora, assim, como uma forma de protesto depois da encíclica. Então foi uma coisa realmente que parece que foi o fim do mundo, né, na época, né? E também, por ocasião do Concílio Vaticano II, tinha se instaurado uma comissão justamente para estudar essa questão, né? Para estudar a questão da moralidade ou não do uso dos contraceptivos artificiais. E parece que a maioria da comissão era a favor, né? Então, e tinha gente boa também que era a favor do uso dos contraceptivos, e o Papa Paulo VI, ali um grande exemplo do Papa movido pelo Espírito Santo, agindo contra os espíritos do tempo, né? O espírito dos tempos, né? E agindo até contra o parecer de algumas pessoas boas, né? Que tinham se enganado, né? Então, realmente, foi um ato de muita coragem, de muita santidade do Papa já canonizado, né? São Paulo VI, né? E essa ideia do controle populacional, né? Esse antinatalismo, ele já é antigo, né? Nós podemos lembrar de Thomas Malthus, que acho que é século XVIII, né? Aquela coisa que a gente até aprende no colégio, né? Da teoria de que, não, a população ela cresce numa escala aritmética, não, numa escala geométrica, e os alimentos, os recursos crescem numa escala aritmética, então vai faltar recursos, tem que controlar a população, né? O malthusianismo, né? Então é uma ideia antiga e que é frequentemente requentada, né? E os globalistas, eles são muito adeptos dessa ideia, né? E já era assim no tempo do Chesterton, Exatamente. e o Chesterton... como é que é? Não, exatamente. Não, Exatamente. exatamente. Os globalistas são extremamente antinatalistas, né? E aí, já no tempo do Chesterton, ele tinha uma tirada muito... Ele teve uma tirada muito divertida, assim, ó. A argumentação certa contra quem fala em excesso de população é perguntar se essa pessoa faz parte desse excesso de população. E se não faz, como é que sabe disso? Então, o Chesterton sempre com bom humor abordando essas questões, né? E essa questão do controle populacional, em 1952 teve um grande marco, né, dos globalistas em direção ao controle populacional, que é a fundação do Population Council, em 1952, o Conselho Populacional. Foi fundado pelo Rockefeller III, né, o neto do Rockefeller, do senhor Rockefeller, que fundou a Standard Oil, lá, a empresa do petróleo, uma das maiores da história, acho que é a maior de petróleo da história. E aí esse neto dele era, obviamente, um herdeiro multimilionário lá e virou meio que um ativista político. E a bandeira que ele abraçou e que ele, né, colocou corpo e alma naquilo foi a do controle populacional, de alertar contra os perigos né, essa overpopulation, essa sobrepopulação que teoricamente nos ameaça a todos, né? E então ele encampou essa briga, digamos assim, né? E sempre foi uma bandeira, sempre não, mas claramente nesse momento da história se percebe como uma bandeira cara aos globalistas, né? Tem alguma relação entre a sociedade planejada dos globalistas e esse controle populacional. Inclusive o Raymond Fosick, que chegou a ser presidente da Fundação Rockefeller, ele foi o primeiro, se eu não me engano, o primeiro secretário-geral dos Estados Unidos na antiga Liga das Nações, a prévia da ONU, né? Então, essa coisa do internacionalismo, na época eles chamavam de internacionalismo, hoje em dia se chama globalismo, né? Então, essa ideia de uma sociedade global, uma civilização planejada, né? Em algum momento, o Raymond Fosick, esse aí, ele também encampou a questão do controle populacional. Então, nós vemos que tem uma relação, né? Não nos parece tão clara, mas existe essa relação. É só a gente pensar na China comunista, né? Na One Child Policy, controle de natalidade, né? Que agora parece que eles deram uma flexibilizada porque eles viram que economicamente é terrível, né? Viram que não dá certo, né? Tá faltando gente na China agora, mão de obra, que a população foi ficando velha, não nasceu gente e agora eles estão sentindo falta. Exatamente. Economicamente não se sustenta isso aí, né? É o que a China está percebendo. Eles aumentaram para 3 crianças agora, parece, né? E isso é uma questão, né? Que economicamente é terrível, sobretudo para todos os países, e nós como um país assim de subdesenvolvido, é muito terrível essa questão que também afeta muito o Brasil, né? Da redução da natalidade. Lá na Europa se fala em inverno demográfico, né?
porque realmente diminuiu muito a natalidade, e isso economicamente é só a gente pensar na questão da previdência, né? Porque começa a envelhecer a população, naturalmente, a média da população envelhece, nasce menos gente, né? Então acaba que tem muita gente que depende da previdência e precisa ser sustentada pela previdência, e pouca gente trabalhando para suprir essa previdência, né? Então é um problema óbvio, né? Tem outros problemas econômicos também que relacionados a essa questão da natalidade, né? Inclusive, essa questão da natalidade é uma coisa muito interessante que o Papa Francisco tem batido constantemente nessa tecla, né? Ele participou de um evento na Itália falando sobre isso, então ele tem batido nessa tecla, e eu não vejo os conservadores reagindo a esse estímulo do Papa, sabe? Parece que tanta gente critica o Papa e ele fazendo tanta coisa boa, e uma coisa boa é essa, e o pessoal não aproveita, sabe? Mas, enfim, outro problema econômico, né, que vem dessa questão da redução da natalidade é uma coisa que está até o pai do liberalismo econômico, Adam Smith, falava isso, né? Tá aqui, isso aqui tem até citado nesse livro aqui, ó. Esse livro é do Hayek, né? Do Friedrich Hayek, mas aqui ele cita o Adam Smith, que é o seguinte, né? O Adam Smith falava assim: o fator mais decisivo para a prosperidade de qualquer país é o aumento do número de seus habitantes. Adam Smith, está no começo aqui do capítulo 8. É um capítulo, o Hayek fala sobre a questão do crescimento populacional, que já no tempo dele já era, esse pessoal globalista, antinatalista já batia nessa questão, e ele fala no sentido contrário de uma... Eu dei uma olhada por cima nesse capítulo só, mas dá para ver que o argumento dele é muito verdadeiro e muito, muito sofisticado. Assim, ele fala basicamente que com o crescimento da população em um determinado lugar geográfico, né, cresce a população ali, aumenta-se o poder de troca, obviamente, tem mais elementos com quem tu trocar os teus bens materiais, e por isso permite a divisão do trabalho. Ou seja, o poder de troca possibilita a divisão de trabalho. Quando tem mais elementos na sociedade, quando ela cresce populacionalmente, em vez de ter só uma atividade ali, né, em vez de, sei lá, só agricultura, vamos supor que todo mundo era agricultor, agora, então, um grupo pode se dedicar à agricultura, o outro à metalurgia, o outro pode refinar, então, algum material para produzir um alimento específico, e aí eles trocam tudo entre si depois, né? É óbvio, né? É um argumento óbvio, mas é inteligente, né? Sim. Tem outro argumento também que é do Robert Zubrin, que é um autor americano, que ele fala assim, até é um argumento menos palpável, mas também é verdadeiro, né? Ele fala que, por exemplo, ele fala que o principal recurso que nós temos é o ser humano. Esse é o recurso, né? Porque, por exemplo, se o controle de natalidade tivesse impedido o nascimento de um Thomas Edison da vida, quantos outros nascimentos, quantas outras pessoas teria sido né, conforto e possibilidades materiais para elas, né? Então, naturalmente, com o crescimento da população vai se encontrando outras soluções, né? E esse processo é um ciclo virtuoso, né? Quanto mais cresce a população, mais se cria tecnologias e a coisa vai se desenvolvendo, o que facilita as coisas para as próximas gerações que podem crescer, né? Enfim, então todas essas questões políticas, né? Existe essa tentativa de um controle populacional, né? E até por isso a Humana Vitae é um grande triunfo, assim, né? Ela diz um não, ela marca um território, essa é a posição da igreja, né? O que a encíclica em si fala, né? A encíclica, então, fala que é imoral o uso dos métodos contraceptivos artificiais, né? E que, se houver uma razão grave, pode-se recorrer aos métodos naturais, ou seja, observar o ciclo natural da mulher e ter a relação na parte do ciclo que é não fértil, né? A encíclica em si ela não especifica muito o que é um motivo grave, né? Ela fala assim, motivos que derivem ou das condições físicas ou psicológicas dos cônjuges ou de circunstâncias exteriores. Não dá muito assim né? Não especifica muito. No entanto, o padre Paulo Ricardo aqui no prefácio, né, dessa edição aqui que está muito boa da Humanae Vitae, né? Com o prefácio do padre Paulo, a apresentação do padre José Eduardo, depois tem os apêndices no final também. E o padre Paulo, ele meio que nos convoca à radicalidade, assim, né? Poxa, né? Nós somos católicos, olha os santos, olha os missionários, olha a coragem deles, né? Vamos lá, vamos ter a coragem de ter filho, né? Não se curvar para qualquer obstáculo, né?
Então, é isso que a encíclica fala, né? E tem um fundamento muito interessante. Dá para explicar de várias formas filosoficamente isso, né? Mas uma das coisas que a igreja coloca é que no ato sexual de dois cônjuges casados, né, católicos, tem que estar sempre presente o fator unitivo, o significado unitivo e o significado procriativo, né? Essas duas Eles questões. são intrinsecamente relacionados. Exatamente, exatamente. E não dá para né, separar essas duas coisas, significado unitivo e procriativo. O significado unitivo, que a relação sexual une os dois cônjuges, né? Então, ali uma troca de carinhos que, obviamente, serve para unir eles, né? E o fator procriativo, que é justamente esse estar aberto à possibilidade de gerar um filho, né? O fator procriativo é esse. E que eles são intrinsecamente ligados, né? Ou seja, quando se frustra intencionalmente o fator procriativo, isso um desenvolvimento meu, mas faz sentido, na minha opinião. Quando a pessoa faz algo para frustrar intencionalmente, artificialmente, o fator procriativo, ela frustra também o fator unitivo, porque eles são intrinsecamente ligados, né? Ou seja, quando a pessoa vai para a relação ali usando um método contraceptivo, né? Já é uma, assim, pô, eu me entrego, mas não muito, né? Ou quando usa um preservativo, ou quando coloca um químico no seu sangue que impede os resultados naturais, tem um elemento ali de traição, ali, de desconfiança naquela relação, né? Então não é aquele dom de si perfeito, né? Então o fator unitivo está frustrado também, junto com o procriativo, né? E é muito interessante, né? Como ela é filosoficamente profunda, né? Eu diria assim que tem dois grandes nortes morais, digamos assim, né? Que com eles dá para se entender o ensinamento da Humana Vitae, né? Um deles é o de que toda vida é desejável, é desejada, tem que ser desejada, que um filho é sempre uma bênção, né? Que é uma alma imortal que nasce ali. Então, esse é um dos nortes, né? Então, nós temos que desejar, né? Os casais casados têm que desejar ter filhos. E o outro norte é o que explica, por exemplo, quando existe algum motivo grave que possibilita que aquele casal adie através de métodos naturais, né? Aí se recorre, então, a esse outro princípio, que diz que tem que se respeitar o ciclo natural, né, da fertilidade feminina. Então, eu diria que esses dois princípios, um é o de que as vidas são desejáveis e o outro é o do respeito ao ciclo natural do corpo feminino, né? E é muito interessante, porque tem uma diferença essencial na pessoa que recorre ao método natural, né, a relação sexual no período não fértil do ciclo, e a pessoa que usa um contraceptivo, né? A própria encíclica, ela dá a entender isso, né? Que um coloca como um administrador ali, é uma postura humilde. Quando a pessoa, por um motivo grave, recorre ao método natural, ela se coloca como um administrador dos bens divinos, digamos assim, né? E a outra pessoa se coloca como um árbitro ali, né? Ela, não, peraí, se a técnica permite, então eu posso fazer, né? Se a tecnologia permite, então eu posso fazer. E a gente sabe que não é assim, né? Que a moral não é tudo que é possível fazer se pode fazer, não, né? Existe um freio. E é muito interessante como existe realmente essa diferença íntima na postura, né? De uma postura e da outra. Então a igreja é muito sábia, né? É um ensinamento que está muito em conformidade com o ensinamento de sempre da igreja, né? E é muito interessante porque o Papa Paulo VI, ele coloca aí, nessa encíclica, ele meio que fala de umas consequências proféticas, assim, ele fala de coisas que podem acontecer, inclusive, se disseminar, digamos assim, a contracepção artificial, né? Aí ele fala, uma das coisas é isso, né? Que o governo pode obrigar as pessoas a terem tal número de filhos, que é o que aconteceu na China. E ele fala de outras também, né? Ele fala da infidelidade, da degradação moral, coisas muito palpáveis no nosso mundo de hoje e que certamente tem relação com a pílula, né? A perda de respeito pela mulher. E tem uma consequência ali que não é dita, mas que é meio que dá para depreender, que é a própria questão do transhumanismo, essa coisa da pessoa achar que tem um poder ilimitado sobre o próprio corpo, né? A própria encíclica fala em determinado momento assim, né? Sobre um domínio ilimitado sobre o próprio corpo em geral.
Então, até esse trecho ele é meio profético, assim, sobre coisas que poderiam vir se a pessoa, né, poderiam vir se as pessoas adotassem essa postura de árbitros, né, sobre a própria natureza, né? O próprio Papa Paulo VI, na audiência geral, logo posterior da publicação da encíclica, ele fala que se ouviu a voz das mulheres, né? E é muito interessante como hoje até muitas feministas estão se colocando contra a pílula, né? É muito curioso, assim, um plot twist, mas muitas despertaram realmente para os malefícios, que a pílula anticoncepcional tem muitos malefícios para a saúde mesmo, né? É inegável. E tanto coisas psicológicas, né? Relação com depressão, trombose. Então nós Não, e temos... essa adaptação do discurso também, ela tem a ver com a base filosófica do comunismo, né? Que é a dialética de Marx, ela permite essa transformação sem que necessariamente ele em si seja contraditório. A gente olhando de fora, né, e vendo a realidade em si, a gente sabe que é contraditório. Mas a dialética marxista, ela permite, né, essa transformação do discurso conforme a conveniência do movimento revolucionário. Exatamente, exatamente. É só ver, eles têm essas mudanças de posição e mantêm-se, né? Como se não fosse uma contradição, né? Inclusive, nós vemos isso nos próprios alarmistas populacionais, né? Assim como nos alarmistas ecológicos, né? Não, em 2010 vai ter acabado, a Europa vai estar toda submersa. Aí não, mas é 2015, né? Aquela coisa. Os alarmistas da população também agiram assim. Tem até um episódio muito famoso, muito engraçado. Assim, tu vê que eles vão ou se contradizem ou dobram a meta, digamos assim, né? Tem um episódio muito engraçado. Um episódio muito engraçado que é o Paul Ehrlich, né? Que era um antinatalista, né? Famoso. Ele escreveu um livro chamado The Population Bomb, né? E ele era um grande antinatalista, falava do perigo do crescimento da população e tudo mais. E aí tinha um outro que opunha ele, que era o Julian Simon, né? E aí acho que eles escreviam na mesma revista, alguma coisa assim. Em determinado momento eles resolveram fazer uma aposta, né? O Julian Simon chamou ele para uma aposta, eu acho. E aí que seria o seguinte, né? Que o próprio Paul Ehrlich, que era o alarmista populacional, que ele escolhesse 5 matérias-primas e depois de 10 anos eles veriam se elas teriam ficado mais cara ou mais barata, né? Mais baratas. E aí o Paul Ehrlich escolheu, acreditando que ia ficar mais caro, né? Porque não, a população está crescendo e vai faltar recursos. E o Julian Simon, não, vai ficar mais barato. E aí, depois de 10 anos, as 5 coisas ficaram mais baratas, realmente, né? O próprio Paul Ehrlich tinha escolhido aquilo, é famoso esse episódio, né? Simon Ehrlich Wager, uma coisa assim, a aposta Simon Ehrlich, né? Então, frequentemente também essa questão né, dos alarmistas populacionais e dos alarmistas ecológicos tem mais ou menos não é exatamente a mesma coisa do que tu falou da dialética, né? Porque não é um assumir uma postura contrária, mas é parecido, porque eles vão dobrando a posse e vai, né? Enfim. Não, eles vão adaptando o discurso. Eu lembro que há muitos anos, né, até você falou aí da questão climática, a gente ouvia muito falar de buraco na camada de ozônio, depois veio a história do efeito estufa, agora já não é efeito estufa mais, é aquecimento global. E Eu acho, até o próprio discurso do aquecimento global ele já está mudando, né? Ele já está passando já a ser alterações climáticas, né? De uma maneira geral. eu acho inclusive, a ideia do controle de natalidade, ela vai muito ser encimada pelos ecologistas. Já está sendo, eu diria assim, mas eu acho que muito vai ser, não, peraí, cuidado, né? Tem que, poxa, controla a população por causa do perigo ambiental e tal, mas todas Não, as... os dois discursos eles são bastante relacionados. Exato, estão muito relacionados, né? Tem uma coisa, aqui uma outra coisa, mas uma coisa interessante que eu esqueci de falar, né? Que o John Rockefeller III, então ele tinha criado o Population Council e estava nessa coisa do controle populacional, né? E aí lá em 1965 ele consegue uma audiência com o Papa Paulo VI, justamente, né? 3 anos antes da encíclica Humanae Vitae, né? Mais ou menos. E aí eles conversam lá e imagino que o Rockefeller III tenha falado essa questão, né? Essa ladainha antinatalista, digamos aí.
E aí, inclusive, ele saiu da audiência com uma impressão muito boa, assim, né? Aparentemente, que o Papa Paulo VI foi cordial, caloroso, né? Escutou com atenção, fez os seus apartes ali, né? E depois eles seguiram ainda trocando correspondências, trocaram 5 grandes correspondências, até que em 1968, pum, o Papa Paulo VI publica a Humanae Vitae. E aí parece que o Rockefeller III, de sua própria parte, parou com as correspondências, né? Imagina, o Papa Paulo VI ouviu tudo ali e fez bem o contrário, né? Então é muito interessante, ele realmente foi contra o mundo, né? Foi uma atitude de bravura e de santidade muito impressionante, né? Essa questão da abertura à vida, ela tem um componente psicológico muito interessante que o Ítalo Marcilli fala sobre isso, que eu acho sensacional. Uma vez eu vi num story dele, ele falando que eu queria que vocês conhecessem o verdadeiro amor, que é a abertura à vida. Ele fala assim, que é a abertura à vida. É muito interessante como realmente, né, o amor de um casal é a abertura à vida, né? Ali onde eles se entregam totalmente, sem nenhum porém, aí realmente é o amor verdadeiro, né? E numa live também, o Ítalo falou sobre esse assunto também, que ficou gravado, né? Eu acho que era numa live com o Saulo. E aí ele falando do porquê que o pessoal das favelas não tava com medo, até essa coisa do Covid, né? E ele fala que é por causa da questão da abertura à vida, deles não usarem os métodos contraceptivos. Ou seja, o cara que tem coragem para tudo ali, ele tem coragem, né? Então tem esse efeito psicológico realmente também, né? Da questão da abertura à vida, né? Então é muito interessante. Tem uma outra coisa que eu gosto muito, que é uma perspectiva do Jordan Peterson, né? Ele fala do all-in. A gente tá all-in na vida, né? Nós já estamos com tudo dentro na vida. A gente está aqui, a gente surgiu na vida, agora só o que nos resta é colocar todo o nosso melhor, né? Sim. E até isso é uma coisa que a abertura à vida favorece, né? A pessoa, claro que vem com mais filhos, tem mais necessidades financeiras, e a pessoa se desafia a si mesma também, né? Com essa questão da abertura à vida. Então, até essa questão do all-in é uma questão psicológica também que a abertura à vida propicia, né? Então, basicamente, era isso aí que eu tinha separado para falar, Eric. Duas considerações sobre algumas coisas que a gente conversou no início aqui da conversa. A primeira é que a Planned Parenthood ela também foi criada, né, com essa intenção de controle populacional. Né? Inclusive, eu já li uma vez, eu não vou lembrar onde agora, que eles visavam principalmente o controle populacional de negros. Então, além de ser, né, é, essa questão globalista do controle da população, ainda é racista. Exatamente. E, né, e a segunda coisa é que se você pegar hoje a população do mundo, né, e juntar tudo num território só, você coloca todo mundo num território de um dos países da Europa, não vou me recordar agora, né, mas que cabe todo mundo ali num território, vamos dizer assim, relativamente pequeno em relação ao tamanho do globo. Existem muitas áreas ainda no planeta que são passíveis de serem habitadas ou são passíveis de serem cultivadas, exploradas ainda, né? Exato. Então esse argumento ele não se sustenta. E ainda, né, sobre essa questão ambientalista, que são dois discursos que estão intimamente ligados, né? O ser humano ele não tem condições de alterar o clima do planeta. Independente de qual teoria maluca que eles desenvolvam aí, desde aquelas todas que eu falei, né, de buraco na camada de ozônio, efeito estufa, aquecimento global, etc. O que muda o clima do planeta é o Sol. Ponto. O ser humano não tem condições de alterar as condições climáticas do planeta. Existe muito alarmismo nessa questão aí, muita, né? Se pega período de aquecimento, de
de um aquecimento natural, por exemplo, se acredita a gás carbônico, enfim, mas é uma questão que eu não tenho muito estudado também, mas a gente sabe do alarmismo que envolve, né? E uma outra coisa interessante, né, é que essa bandeira do controle populacional e do perigo da overpopulation, hoje em dia parece que ela não é mais muito defendida muito abertamente, justamente. Eu acho que, eu não sei se é porque meio que pega mal, eu acho que é bem possível, sabe? Porque qualquer um poderia fazer a pergunta do Chesterton, né? Não, peraí, tu é o ricaço aí, tá dizendo que a gente tem que diminuir os nossos filhos aí, o excesso sou eu, o excesso é tu, né? E por que sou eu, acha que sou eu, né? Então, eu não sei se porque pega mal eles deram uma certa escamoteada nessa questão, agora ela meio que vai junto com a questão ambientalista, né? Mas também dá para traçar, historicamente, como essa bandeira do controle da natalidade, ela meio que foi se transmutando em abortismo, em feminismo, né? Nessas coisas, em ideologia de gênero, né? Em coisas que propiciam, em coisas que dificultam, né, a procriação, né? Então dá para fazer, tem como fazer essa linha histórica, porque nós vemos a Fundação Ford financiando essas coisas, os sociólogos que estavam vinculados ali à Fundação Ford, como eles fazem essa mudança na roupagem, digamos assim, dessa bandeira, né? Então, isso é uma coisa interessante também que dá para ser feita. É muito, muito curioso. Eu não sei o porquê desse escamotear exatamente da questão do controle populacional, mas eu imagino que é porque a coisa meio que pega mal para os seus propositores, né? Chega uma hora, assim, que o discurso ele começa brando, vamos dizer assim, né, para qualquer coisa que os comunistas barra globalistas defendem e querem impor, começa muito brando e aí ele vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo, de tal modo que fica tão na cara que isso não é natural, que isso vai contra os princípios da vida, da natureza, da biologia, que as pessoas elas já começam, opa, não, peraí, não é por aí não é? Uhum. Acho que dá na cara, em algum momento dá na cara, né? O pessoal acaba dando uma escamoteada na bandeira, né? Exatamente. Mas então, Bruno, mais uma vez, então, eu quero agradecer demais a sua participação aqui na nossa live para o Instituto, né? Desejo muita saúde para o bebê que vai nascer, que Deus abençoe muito a família de vocês. Amém. Quero agradecer também aqui a todos os que nos assistiram ao vivo, tá? Sigam o nosso perfil no Instituto. A live ela ficará salva aqui no Instagram e mais tarde ela vai também para o nosso canal no YouTube. Aproveitar aqui e fazer o nosso momento merchan, né? Nós faremos o relançamento do curso pré-universitário São José de Cupertino. Então acompanhem também lá o perfil do cursinho, né? Para aqueles que estão estudando aí para ingressar na faculdade, vão fazer o Enem em 2022. E passo a palavra aí para você também fazer o encerramento da sua parte. É isso aí, queria agradecer mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço aí, Eric. Essa live aí já estava prometida há horas, né? Eu que fui adiando, na verdade, né? E muito obrigado, cara, pelo convite, pela oportunidade aí, agradecer todo mundo do Instituto. E é isso aí, cara, tamo aí. Tá certo, então. E você é bem-vindo para aparecer mais vezes por aqui. Muito obrigado, valeu. Um forte abraço a todos, que Deus os abençoe, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, Bruno, boa noite. Feito, valeu, Eric, até mais. Valeu, pessoal.